Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vocês vão aprender de uma vez por todas a realizar todas as etapas que são necessárias para fazer o desenho topográfico sem dificuldade. Hoje não vai ter mais dificuldade para fazer desenho topográfico na mão. Quando a gente fala de um serviço de topografia, basicamente a gente tem três etapas: o levantamento, os cálculos realizados com os dados de campo, que vão nos fornecer as coordenadas x, y e z. E com essas coordenadas, nós podemos executar o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho um croquis de um levantamento que foi feito em campo. Tem o perímetro da área, indicação de norte aqui no meu croquis, tem 3 pontos internos, um levantamento plano e altimétrico. Tá? Isso aqui é um croquis e eu quero representar estes dados aqui em um papel A4 milimetrado. Que aí para você fazer os exercícios, para estudar o assunto, você consegue encontrar esse papel com facilidade e não vai precisar de régua paralela, consegue usar só o escalímetro e dá para trabalhar tranquilamente. Aqui eu tenho as coordenadas que foram calculadas a partir do levantamento plano altimétrico de todos os pontos, coordenadas x, y e z. Lembrando, nós vamos usar papel A4 milimetrado. Para o desenho topográfico propriamente dito, nós temos 6 etapas. Primeiro eu tenho que descobrir a orientação do meu papel, é uma etapa opcional, se o papel vai ficar na posição retrato ou paisagem. Depois nós vamos calcular a escala, vamos ajustar essa escala para um valor comercial, digamos assim, que você encontra no escalímetro. Vamos descobrir qual o tamanho que o nosso desenho vai ocupar no papel, naquela escala ajustada, efetuar a centralização e, finalmente, desenhar os pontos. Para fazer a orientação, você tem que verificar se a variação dos dados ela é maior no eixo x ou maior no eixo y. E essa variação a gente chama de delta. Delta x é o maior valor de x que você tem menos o menor valor de x. Delta y é o maior valor de y menos o seu menor y. Então, se a sua variação for maior em x, formato paisagem. Se a sua variação for maior em y, formato retrato. Mas uma coisa importante, essa etapa ela é opcional porque alguns trabalhos já têm a indicação da orientação do papel, então você não precisa verificar a orientação, tem que fazer naquela orientação e pronto. Dessa forma que nós estamos fazendo aqui, é possível aproveitar ao máximo a área do papel. Mas se você for obrigado a trabalhar em alguma orientação, não tem o que fazer, pode pular essa etapa. Aqui é a nossa tabela com os pontos que foram obtidos no levantamento topográfico. Eu tenho a indicação do maior x, 136,09, e do menor x, 95. Então, delta x, 136 menos 95, vai dar 40 metros. Nosso delta y, o maior valor é 22, menor é 100. Então, delta y, 122 menos 100, vai dar 22 metros. Como o nosso ΔX obteve maior valor, nós trabalharemos com papel no formato paisagem. Então a gente já sabe a posição do nosso papel. Sabendo a posição do papel, eu vou calcular a escala. Escala nada mais é do que uma proporção. É quanto uma medida no papel corresponde a x vezes, n vezes no mundo real. E a nossa pergunta é: quantas vezes eu preciso reduzir o meu desenho para que ele caiba dentro do papel? Eu não preciso colocar ele demasiadamente reduzido. Eu tenho que reduzi-lo apenas o suficiente para que ele caiba no papel. Assim, eu garanto maior detalhamento no meu desenho. E a forma mais simples de calcular isso aí é com uma regra de 3. Não tem fórmula, não tem nada. Regra de 3, simples, tranquilo para entender. É uma proporção entre papel e real. Você tem sempre 4 valores, desses 4, um vai ser uma incógnita. E aí você consegue descobrir. Então, na regra de 3, né, só lembrando, eu pego A vezes C é igual a C vezes B. Oh, aqui ficou D, ó. Aqui é D, tá, gente? D. Deixa eu mudar aqui, ó. Caneta. Caneta. Aqui é a letra D, tá? Ficou errado. D. A vezes D é igual a C vezes B de bola. Você sempre vai ter três variáveis, a resposta, né, valores para essas três variáveis, e
Importante, sempre utilize a mesma unidade. Tem gente que tem problema no cálculo de escala porque mistura um valor em metro com um valor em milímetros. Então sempre tem que estar na mesma unidade. Se for trabalhar em metro, tudo em metro. Milímetro, tudo milímetro. Centímetro, tudo em centímetro. Ok? Olha só, o nosso papel milimetrado A4, ele tem 297 milímetros por 210. Entretanto, ele tem uma margem e a área milimetrada tem 260 por 180. Isso é variável, tá? Depende do fabricante, enfim. Isso depende da marca do papel que você vai comprar. Eu estou trabalhando considerando essas duas medidas. Então você sempre tem que utilizar a área útil como tamanho do papel. No caso do papel milimetrado, vai ser a área de 260 por 180 milímetros. Se o seu papel tiver outra especificação, não tem problema. Aí você, em vez de 260, tem papel que é 280 e assim vai. E lembra que o carimbo ele vai restringir a área útil. Se o carimbo for utilizado, se você for separar uma área para o carimbo, aquela porção do carimbo tem que ser considerada, né? E a área útil tem que estar fora do carimbo. Como é que é essa questão da escala calculada? No eixo X, eu tenho uma proporção entre papel e real. No eixo X, o meu papel tem 260 milímetros, ou 0,26 metros. É a medida do papel. Nesse papel de 0,26, eu vou reduzir medidas de 40,58 metros do mundo real. E a escala é a proporção de uma unidade para escala de x. Então, é uma regra de 3. Então, a nossa escala de x, eu multiplico por cruzado, vai ser 40 dividido por 0,26. A minha escala de x calculada, 156. Então, em x, se eu reduzir 156 vezes os meus dados, eles vão caber perfeitamente lá no papel. Então, a escala de x calculada, 1 para 156. No eixo y, o papel tem 180 milímetros, ou 0,18. E nesses 180 milímetros, eu preciso inserir 22 metros de dados que eu obtive do mundo real. Novamente, eu preciso da proporção de uma unidade do papel para a escala de y. A escala de y vai ser, que é o denominador da escala, né? 22,64 dividido por 0,18. Nosso resultado, 125. Então, no eixo x, eu precisei reduzir 156 vezes os meus dados para que eles coubessem ali no papel. No eixo de y, reduzindo apenas 125 vezes o conjunto de dados, eu conseguiria representar esses dados. Porém, se eu reduzir apenas 125 vezes, o papel não vai comportar os dados de x. Por esse motivo, nós sempre escolhemos o maior número encontrado, né? É o maior denominador da escala calculada, tá? A gente sempre escolhe. Então, nós vamos trabalhar com a escala de 1 para 156. Com essa escala, eu garanto que no meu papel, o meu papel vai comportar os dados tanto na extensão de x quanto na extensão de y. Porém, eu não tenho a escala de 1 para 156 no escalímetro. A gente chama isso de escala usual, convencional, comercial. Então, a partir do maior denominador de escala calculada, que no nosso caso foi 1 para 156, você vai arredondar o valor para cima, coincidindo com algum valor do escalímetro. Eu nunca arredondo o meu denominador para baixo, sempre arredonde para cima, ou seja, você vai reduzir mais vezes ainda os seus dados para que eles continuem cabendo dentro do papel. Se a minha escala calculada foi 1 para 156, a próxima escala que eu tenho à disposição no escalímetro é 1 para 200. Então, essa passa a ser nossa escala de trabalho. E aí, calculando a próxima etapa, é o tamanho do desenho no papel. De novo, regra de 3. Nós vamos calcular
o tamanho ocupado pelo desenho nos eixos x e y para a escala ajustada 1:200. Como é que funciona? No papel, eu tenho uma unidade, que esta uma unidade, seja metro, milímetro, como é uma proporção, representa 200 vezes no mundo real. Então, se eu medir 1 centímetro no papel, eu terei 200 centímetros no mundo real. E no mundo real, eu tenho 40,58 metros. Agora eu quero descobrir, esses 40,58 metros, reduzidos 200 vezes, vão ocupar qual medida aqui no papel, em x? Isso é tamanho do desenho no papel. É saber, após a redução da escala, quanto os meus dados ocuparão na minha área de desenho. Então, o papel em x, fazendo a regra de 3 aqui, vai dar 40,58 dividido por 200, 0,2 metros. Mas para facilitar, eu vou passar para centímetro. 20,29 centímetros. Tranquilo? Em y, o mesmo raciocínio. Vou reduzir 200 vezes, porque a minha escala é 1:200. Quero saber o tamanho que 22 metros no mundo real ocuparão no papel no eixo y. Pela proporção, 22,6 dividido por 200, 11,32 centímetros. Então, aqui eu tenho a dimensão que o nosso desenho vai ocupar em x, 20,29, e em y, 11,32, no nosso papel. Já que a gente está falando do papel, a gente já vai para centralização. Antes de mais nada, na centralização, considere apenas a área útil, a área milimetrada, porque eu não vou desenhar fora dela, inclusive a minha escala foi considerando a área útil. Nosso desenho ocupa determinada dimensão. Ela tem uma dimensão em x, que eu chamei de px, e se o meu desenho vai ficar centralizado, significa que eu vou ter o mesmo espaço do lado direito e esquerdo. Se você observar o conjunto de dados, os 26 centímetros correspondem exatamente ao somatório do desenho em x, o px, e esses dois espaços que eu chamei de a. Colocando isso em linguagem matemática, 26 é igual a 2a mais px, 26 é 2a mais 20,29, que é o tamanho do desenho no papel que nós acabamos de calcular. Aí, resolvendo a equação, se eu deixar 2,85 centímetros de cada lado, o meu desenho ficará centralizado. Certo? O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o eixo y. O meu desenho ele ocupa uma porção do eixo y. Se eu deixo ele centralizado, significa que o mesmo espaço que eu deixo em cima fica embaixo. Analisando os dados, 18 centímetros, ou o papel em y, a dimensão do papel em y, corresponde ao desenho em y mais 2 vezes o b. Linguagem matemática, 18 é igual a 2b mais py. Nós calculamos o py, 11,32. Resolvendo a equação, caso eu deixe 3,34 centímetros em cima, livre, e 3,34 centímetros embaixo, essa minha região de desenho ficará perfeitamente centralizada. Ok? Então, resumindo, tudo que a gente calculou até agora, porque, engraçado, é uma aula de desenho, mas o que a gente menos faz nela é desenhar. A gente aborda muito mais os cálculos que são necessários para se chegar com segurança e sabendo o que está fazendo no momento do desenho. Então, resumindo, nosso maior valor de x, 136, menor valor de x, 95, a variação 40,58 metros. O menor y, 122, ou maior, perdão, o menor y, 100, variação de y, que é o ΔY, 22,646. Nosso papel ficou em orientação paisagem, a escala ajustada em 1:200, a área útil do papel de 0,26 metros em x por 0,18 em y, e as margens calculadas pela centralização, direita e esquerda, 2,85, superior e inferior, 3,34. Essas margens são de centralização, tá? Não são as margens do papel propriamente dito. Elas vão delimitar a área na qual todos os meus pontos estarão inseridos. Os pontos eles vão tocar
a borda dessa margem de centralização. Por isso que no final você apaga essa borda de centralização. Ela não fica permanente no desenho, tá bom? Então as margens de centralização, nós desenhamos ela com régua. Ainda não utilizamos o escalímetro, porque eu calculei o tamanho do desenho no papel. Eu converti as medidas do mundo real para medidas em centímetros, milímetros ou metros no papel. Então, utilizando a régua, no eixo X eu vou medir 2,85 e vou fazer um traço. Vou colocar a régua do outro lado, medir 2,85 e novamente faço um traço. Depois, eu coloco a régua na vertical. Aí eu faço a medição, 3,34. Faço um traço. O cruzamento aqui nesse cantinho inferior esquerdo corresponde no seu desenho à coordenada menor x e menor y. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Continuando no desenho das margens de centralização, você coloca a régua lá em cima, mede também 3,34, que você calculou na centralização, e passa um traço. Aqui você já delimitou a sua área de centralização. E o cruzamento inferior esquerdo corresponde à sua menor coordenada x e y. Anotem, tá? Esse valor aqui embaixo, deixa anotadinho aqui, porque você vai usar ele para todos os pontos que você for desenhar no seu trabalho. Aqui eu limpei, né, para facilitar, nós já vamos desenhar o ponto. Então, finalizei toda a centralização, vamos começar a desenhar os pontos. Trouxe como exemplo o ponto 0,2, lá daquela tabelinha do começo. Valor de x, 108, valor de y, 107. Olha aqui, x da origem, y da origem da nossa área de centralização, 95, 198 e o y valor 100. Aqui é a minha origem. O que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o x do ponto menos o x da origem. X do ponto, 108. X da origem, 95. A diferença, 13. Ok? Aí eu vou medir agora com o escalímetro, tá vendo? Agora eu uso escalímetro. Escala de 1 para 200. Aí eu vou medir 13 unidades no 1 para 200. Você vai medir a distância no escalímetro a partir da origem e vai fazer uma marquinha no eixo X. Beleza. Fiz a marquinha aqui. Em seguida, você vai fazer o mesmo procedimento para o eixo Y. Pega o Y do ponto, 107, menos o Y da origem, 100. A diferença, 7,5 metros. Agora você coloca o escalímetro no eixo Y a partir da marquinha, formando 90 graus. O papel milimetrado nos orienta muito com relação a isso, vai ficar certinho. Após o posicionamento na marca do eixo X, você vai fazer uma marcação no valor do ponto. Então, vai medir 7,55 e vai fazer aqui a marcação do seu ponto. Resultado, a localização exata do ponto 02 dentro da nossa área de centralização. Para desenhar os próximos pontos, você tem que calcular novamente a diferença entre o seu ponto a ser desenhado e a coordenada de origem. Então faz a diferença de x, coloca o escalímetro, faz a marquinha. Aí coloca o escalímetro no eixo y, calcula a diferença, faz a marquinha, localiza seus pontos. Simplesmente uma repetição desses procedimentos. Vamos rapidinho de novo aqui. Olha só. Calculei a diferença de x, coloquei o escalímetro, medi a distância, fiz a marquinha de 13,25. Feito isso, calculo a diferença em y, meço a distância com o escalímetro e faço a marcação do ponto. Beleza. Aí, algumas coisas muito importantes que o pessoal costuma esquecer. Não esqueça de desenhar o norte. Tá? Não se esqueça de desenhar o norte. Muito importante. Tem que ter o norte orientado com o eixo Y. Não se esqueça de indicar a escala, a unidade das coordenadas, unidade das cotas e outras informações que são relevantes. Ali embaixo coloquei escala 1 para 200,
unidades, metros são as unidades das minhas cotas, as unidades das coordenadas, caso eu venha desenhá-las, né? E quando você desenhar todos os pontos, você pode apagar a linha de centralização. E desenhei todos os pontos, tirei a linha de centralização, fiz tudo isso. Seu desenho vai ficar assim. Esse aqui é o resultado esperado para aquele conjunto de pontos que nós trabalhamos para essa medida de papel milimetrado, para essa configuração toda que nós discutimos ao longo desse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado, um abraço.